Eu vou ler, vou pedir para vocês acompanharem, depois a gente vai voltar para esse texto algumas vezes, tá bom? Mateus 18, capítulo 18, versos 15 a 20. Aqui quem fala é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é palavra de Deus, mas aqui é o nosso Senhor ensinando de maneira bem específica algo que é para toda a igreja. É para aquela época, mas é para nós também. O texto diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja e, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero clamar a Ti nessa manhã para que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo sobre nós. Estamos diante de um texto tão claro e tão detalhado, Senhor, sobre como proceder, dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a Tua igreja, que muitas vezes nós desprezamos, muitas vezes nós deixamos de lado, muitas vezes nós esquecemos, e nós não podemos esquecer aquilo que o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos capacite, Pai, a olhar para a Tua palavra e sermos guiados por ela e vivermos, Pai, para a honra e glória do Senhor, uma vida que vai ter disciplina, sim, porque o Senhor nos ama, porque a disciplina do Senhor é uma disciplina amorosa. Derrama do Teu Espírito Santo sobre cada um dos irmãos que estão aqui, que estão ouvindo essa palavra, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém. Irmãos, talvez, quando vocês viram, né, o tema, a gente vai falar sobre disciplina hoje, às vezes a gente olha e fala assim, que essa é uma ideia muito comum de disciplina. Eu não sou presbítero da igreja, eu não sou pastor, isso não é problema meu. Disciplina é coisa dos presbíteros, do pastor que tem que resolver. Eu sou só um crente normal, eu não faço parte do conselho da igreja, do presbitério, então quem tem que resolver isso é eles. Por que eu tenho que ouvir uma palavra sobre disciplina? Isso faz parte de uma percepção errada que muitas vezes nós temos sobre disciplina. A disciplina que é realizada muitas vezes pelos pastores, pelo presbitério da igreja, ela é aquela que já está no último estágio da disciplina. Todo o processo disciplinar, e se você prestou atenção, você viu que Jesus está falando aqui para cada um de nós, o processo de disciplina, ele é um processo que passa pela gente, por cada um de nós, no dia a dia, no relacionamento um a um, que a gente tem com os nossos familiares, com os nossos irmãos e no dia a dia. Se o Senhor abençoar e permitir, talvez vocês passem anos e anos sem ter nenhuma situação de disciplina que tenha que ser resolvida pelo presbitério da igreja, por meio de uma excomunhão, por exemplo, como a gente viu aqui. Mas a maior parte das vezes a disciplina vai ser no trato. Eu vou chegar para o meu irmão e vou conversar com ele pessoalmente. Falei, irmão, acho que talvez você está andando num caminho perigoso. Será que não é o caso de você prestar atenção nisso? Ou, mais incisivo até, irmão, você pecou, você precisa se arrepender. E se o irmão simplesmente falar a verdade, irmão, me perdoa, é verdade, eu errei, eu pequei, está resolvido. Isso é disciplina. A gente está aplicando Mateus 18. E uma igreja saudável, e a gente está falando sobre marcas de uma igreja saudável, ela vai fazer isso. Numa igreja saudável, vai haver uma cultura de discipulado, e disciplina e discipulado são palavras que têm a mesma raiz. Uma cultura de cuidado mútuo, não de julgamento mútuo, mas de cuidado. Você vai falar com o seu irmão quando ele pecar, não porque você quer mostrar para ele que você é certo e que ele é errado, que você é melhor que ele. Você vai fazer isso porque você ama ele e você não quer que ele se perca. Você não quer que ele se prejudique, que prejudique a sua casa, a sua família. Por isso que você vai falar com ele. Certo? E, basicamente, né, a gente vai passar por vários temas, vários textos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando, vão guardando, né? Mesmo que a gente não consiga responder agora, a gente vai ter o tempo depois, a gente vai passar o tempo, vocês podem vir, porque esse é um assunto que, de fato,
a gente está lá há 13 anos, a gente está aprendendo ainda, porque sempre surgem situações novas, e até a gente também tem muitas lutas, e mesmo nós, vou dizer para vocês, a gente pede muita ajuda para outras igrejas em relação a isso. A gente já teve situações em que, o que a gente vai fazer? E aí a gente às vezes liga para irmãos, pastores mais velhos de outras igrejas, de outras cidades. Irmãos, o que vocês acham? Nessa situação, a gente precisa, a igreja tem que se ajudar mutuamente, tá? Primeira coisa, o que é essa disciplina eclesiástica? A palavra eclesiástica é de igreja. Vem da palavra grega eclésia que a gente usa para a igreja. Então é a disciplina que acontece no contexto da igreja. A gente tem várias disciplinas. Você tem a disciplina do Estado, por exemplo. Se você andar com o carro a 100 por hora dentro da cidade, você vai levar uma multa. Isso é uma disciplina. A gente tem a disciplina dos nossos filhos. A gente disciplina os nossos filhos. É um pai para um filho. A disciplina eclesiástica é aquela que acontece no contexto da igreja local em relação aos seus membros. Por que essa disciplina é feita? Porque a gente gosta de fazer isso? Não. Existe uma ordem. Existe uma ordem. Jesus Cristo, o Cristo, chegou para nós aqui e deu uma ordem muito expressa. É interessante que isso não era algo que foi recebido pelos discípulos de uma maneira tranquila. Quando Jesus terminou de falar isso que eu acabei de ler para vocês, Pedro chegou e falou assim, mas aquela frase famosa, mas quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Lembra? Então isso mexeu com eles, porque de fato não é fácil. Mas, meus irmãos, isso aqui é uma ordem dada pelo próprio Cristo. Disciplinar, né, aqui um conceito bem simples. Disciplinar é corrigir, repreender, advertir. E isso aqui é todo mundo, tá? Preste atenção, porque vai ter situações, inclusive, que quem vai ter que fazer vai ser você e não outra pessoa. Às vezes você vai querer chegar, João, vai lá falar com ele para mim, e a Bíblia diz que não, que quem tem que fazer isso é você. Então, por mais que você não queira ou não goste, é um chamado nosso fazer isso, tá bom? E essa correção, ela pode se dar de maneira privada ou informal. O que é o privado ali? Só eu e o João aqui conversando entre nós, de uma maneira às vezes informal. Vem cá, deixa eu só trocar uma ideia. Mas pode ser também diferente. Vai ter situações que, tristemente, ela vai ter que ser feita de forma pública, às vezes desse púlpito aqui, e formal. Vai ter um processo, vai ter todo um trâmite, e às vezes isso vai acontecer. Isso é importante, meus irmãos. As grandes confissões de antigamente, né, aqui eu separei aqui a confissão belga, que é uma confissão antiga, elas entendiam, de uma maneira que para mim é correta, é assim que a gente entende até hoje, que a disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica, ela é uma das marcas de uma igreja. Uma igreja sem disciplina não é igreja. Então a confissão belga, por exemplo, que é uma confissão do século XVII, ela vai dizer assim, as marcas para conhecer a verdadeira igreja são essas. Preste atenção, é isso aqui que vai dizer se é uma igreja ou se não é uma igreja. Se tiver faltando qualquer coisa disso daqui, não é igreja. Pode ser um grupo na casa, não é que está errado. Pode ser um grupo social, mas não é igreja. As marcas para conhecer a verdadeira igreja são essas. Ela mantém a pura pregação do evangelho, ou seja, o que é pregado numa igreja verdadeira? A palavra. A palavra. O evangelho é pregado, a palavra é pregada. A pura administração dos sacramentos. Quais que são os sacramentos? O batismo e a ceia do Senhor. Se não houver batismo e ceia do Senhor, também não é igreja. E, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Então, a gente entende dessa forma, a CCL entende assim, espero que vocês também compreendam dessa forma, tá bom? Segundo ponto, por que a gente disciplina? Como eu já disse, porque o Senhor mandou. Somente porque Cristo deu esse direito, não é bem o direito, é um privilégio, mas é também um dever para a igreja que a gente faz. Quando você é um servidor público, por exemplo, dependendo do concurso que você passar, por exemplo, se você passa num concurso para ser auditor fiscal, certo? O auditor fiscal é a pessoa que vai na empresa para ver se as coisas dela estão certas em termos contábeis e tudo mais. Digamos que eu tivesse um dia curiosidade para saber se a empresa aqui na frente está tudo certo com ela. Eu posso entrar lá para dar uma olhada e ver? Eu não posso. Por quê? Porque eu não tenho poder para isso. Eu não recebi um poder para refazer isso. Um auditor tem esse poder. Então ele recebe lá uma delegação e fala, olha, você pode. Você não só pode, você deve entrar lá e ver se está tudo certo. Um policial é assim também.
Um policial, ele pode entrar na casa de alguém se ele tiver o mandado. E se ele não tiver o mandado, ele não pode. Por que a igreja disciplina? Porque a igreja recebeu uma ordem. De quem? Daquele que tem autoridade. Eu não tenho. O Joelson não tem. O João não tem. Jesus Cristo tem, mas ele delega. E aí ele não delegou só para os pastores. Ele delegou para todos nós. Um privilégio, mas também um dever. Vai ter horas, irmãos, que você vai falar assim, eu não quero ir lá falar com aquela pessoa, mas você vai ter que falar. E vai ser difícil. E você não vai querer, e você vai lutar. E o Espírito Santo vai falar, vai ter que falar, vai ter que conversar. E você vai ter que orar, e você vai ter que se preparar. E, meus irmãos, por isso que o processo de disciplina, ele trata com a igreja como um todo. Porque ele trata não só com aquele que ofende, com aquele que peca, com aquele que erra, mas também conosco. Aqueles que às vezes vão ter que lidar com a situação. Você vai ter vergonha, vai ter medo, você vai questionar se você ama ou não ama, você vai pensar no seu bem-estar e vai pensar em tanta coisa, mas no fim você vai falar, não, a vontade do Senhor é essa e é isso que eu vou fazer. Por quê? O Senhor que mandou. Tá bom? Terceiro ponto, quais são os propósitos da disciplina? Então, aqui, depois se vocês quiserem, eu passo para vocês os livros que eu utilizo aqui como base, né? Porque aqui a gente tem várias formas de você abordar a questão da disciplina. Eu estou focando principalmente em Mateus 18, a gente vai usar 1 Coríntios também, mas esses propósitos, assim, essa forma de definir, elas ajudam a gente a enxergar de uma maneira um pouquinho mais sistemática para ficar mais fácil. Então, em termos de propósito, isso aqui vai ser o Augusto Nicodemos que vai dizer, ele tem um livro sobre disciplina. O Novo Testamento nos fala de 3 propósitos da disciplina, isso é o pastor Augusto. Não necessariamente nessa ordem de importância, mas os 3 vão estar lá. É como se fossem os 3 banquinhos de um 3 banquinhos não, as 3 pernas de um banquinho ali, tá? Ele já fica de pé. Mas as 3 são importantes. Primeiro, restaurar e reconciliar o pecador. A disciplina não é para ficar expulsando gente. Não é porque você não quer, eu não quero esse tipo de gente aqui no meu meio. Não. A disciplina ela tem um propósito. Ela quer pegar alguém que está andando em pecado, cometendo pecado, vivendo uma vida de pecado, às vezes de maneira pública, às vezes não, e a gente quer fazer com que essa pessoa entenda que ela está em pecado e se arrependa, e seja restaurada. Esse é o propósito. Nosso propósito não é, o desejo da igreja jamais deve ser o de querer que aquela pessoa vá embora. A gente quer que essa pessoa seja restaurada, tá bom? Esse é o primeiro. O segundo, manter a pureza da igreja. O nosso amor, o nosso desejo por restauração, ele é grande, ele tem que ser real. Mas ao mesmo tempo, ele não pode ser maior que o nosso desejo de manter a pureza da igreja. Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Então pode acontecer, e a gente sabe de situações assim, às vezes de igrejas, de pastores que têm que disciplinar os próprios filhos. Que tem que excomungar um filho. Olha que loucura, que dificuldade. Mas assim, você vai querer fazer isso um dia? Ninguém, com certeza, em sã consciência, gostaria de fazer. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a pureza da igreja é a pureza do Senhor, do corpo de Cristo. E vai ter situações em que, infelizmente, isso tem que acontecer. E, por fim, impedir que o pecado se espalhe. Depois a gente vai ver todos os textos. O que acontece quando a gente vive num país que é conhecido mundialmente pela impunidade? O que é impunidade? Você comete um crime, se você tiver bastante condição financeira e poder, dificilmente você vai ser preso pelo seu crime, não é? Isso chama impunidade. Você vai sair sem punição. Por isso que vem a palavra impunidade. Quando você tem impunidade, se você sabe que se você fizer alguma coisa errada, ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada, isso vai fazer com que mais gente faça coisa errada? Sim ou não? Sim. E dentro da igreja funciona assim também. Quando os pecados são deixados a acontecer, olha o tanto de criança, o tanto de jovem, adolescente no nosso meio, eles vão vendo e isso vai se tornando normal, é comum e tanto faz, e isso é aceitável, aquilo que é errado se torna aceitável muitas vezes. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Então vão ser esses 3 grandes propósitos: manter a pureza da igreja, impedir que o pecado se espalhe e restaurar o pecador. Tá tudo junto ali. A gente não vai abrir mão de nenhum deles, tá bom? Sobre impedir que o pecado se espalhe, 1 Timóteo 5. Se você quiser abrir, 1 Timóteo capítulo 5, versos 19 a 20. Eu vou passar por vários textos, tá? Mas aqui só para a gente mostrando onde que está a base para esses
pontos que eu estou falando. Impedir que o pecado se espalhe. Olha o que está escrito lá. Paulo vai dizer assim: não aceites denúncia contra presbítero, senão, não é que os presbíteros não podem ser denunciados, eles podem ser, mas aqui tem um cuidado a mais. Senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso é um princípio do Antigo Testamento. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Aqui, é interessante, esse texto aqui, para os presbíteros, tá? Quando a gente vai falar daqui a pouco que muitas vezes a repreensão e a disciplina para os irmãos vai acontecer de forma privada. Geralmente, dependendo do nível e do tipo do pecado que o presbítero comete, esse pecado ele vai ter que ser exposto para a igreja. O zelo do Senhor é tão grande em relação a isso, que os presbíteros eles têm que ser mais ainda sujeitos à disciplina do que os outros irmãos. Muitas coisas que para outros irmãos vai ser privado no particular, para os presbíteros isso vai ser exposto, vai ser público. Né? Lembro quando eu fui ordenado presbítero lá em Cascavel ainda, quando eu fui para Maringá um dia fazer uma visita lá, e aí o pastor Paulo, né, o pai do pastor Alexandre, que era o meu pastor da juventude, aí ele falou: olha, que Deus abençoe, guarde, né, isso aqui bom. Ele falou: agora você sabe que se acontecer alguma coisa, você vai ter que ser disciplinado em público, hein? Eu falei: nossa, obrigado, não tinha pensado nisso, mas é isso daí. Por quê? O que o texto diz? Para que todos temam. Esse é o princípio. O princípio é assim: quem está na liderança deve ser mais digno de punição do que os outros. A punição tem que ser mais severa, você tem que dar muito mais exemplo. Então não é o contrário, que é o que geralmente acontece no nosso país, não é? Quem é pobre vai preso, quem é rico não vai. Deveria ser o contrário. Se a pessoa está num nível de poder, ela tem que ser muito mais exposta à punição do que os outros. E é assim que é no campo do Senhor aqui, tá bom? O segundo ponto, manter a pureza da igreja, que a gente falou. Onde que a gente vai ver isso? 1 Coríntios capítulo 5. Se você puder deixar um dedinho em 1 Coríntios 5, a gente vai voltar várias vezes para esse texto, tá bom? 1 Coríntios 5, Paulo está falando de uma situação horrível que estava acontecendo lá, de uma situação de um tipo de pecado de natureza sexual que estava acontecendo lá, que até para os ímpios da cidade de Corinto eles estavam achando aquilo um absurdo, né? E aí eu vou ler o texto todo, do 1 ao 6, porque depois a gente vai voltar para esse texto, eu não vou ler de novo, tá? 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. O texto diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, que nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. O que estava acontecendo aqui? Aqui possivelmente era um homem que ele estava tendo relações com a mulher do seu pai. Quem que era a mulher do seu pai? Sua mãe? Não, senão o texto diria isso. A sua madrasta. Não dá para a gente saber exatamente assim, ele já tinha morrido, ele estava vivo, possivelmente já tinha morrido, mas ainda assim não podia. Isso era até para o ímpio de Corinto, ele não aceitava esse tipo de atitude. E dentro da igreja estava acontecendo, ninguém falava nada, ninguém tratava isso, e pior, a igreja se achava a melhor igreja de todas porque muita gente falava em línguas. Então, assim, tá tendo gente ali cometendo pecados e fazendo e acontecendo, o mundo olhando e falando que absurdo que aquele povo faz, e eles ainda achavam que eles eram melhores do que os outros porque eles falavam em línguas estranhas. E contudo, vocês andam ensoberbecidos, orgulhosos, e não chegastes nem a lamentar para que tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, é Paulo, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então ele está falando, assim, esse é caso de excomunhão, é caso de exclusão. Ele falou assim, já que vocês não estão fazendo, eu vou fazer. E com o poder de apóstolo que ele tinha. Esse homem, ele precisa ser expulso no meio de vocês. E aí o verso 6 e 7 que tem a ver com a pureza. Não é boa essa vossa jactância. Sabe o que é se jactar? É ficar se achando. Vocês estão se achando aí, mas não é bom agir dessa forma, não. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, você vai lá, ovo, leite, farinha,
O mesmo pão. Você bota só um pouquinho de fermento e aquilo é suficiente para o bolo todo? É. Então funciona dessa forma. Um pouquinho de fermento, ele vai levedar toda a massa, porque ele tem esse poder de espalhar. O pecado faz isso também. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Então aqui ele está usando uma ilustração. Se você deixar cair um pouco de fermento na sua massa, mas você não quer que ela seja levedada ou fermentada, o que você tem que fazer correndo? Corre e tira tudo aquilo ali, porque senão daqui a pouco tudo vai pegar. Dentro da igreja funciona assim. Se você deixa o pecado acontecer normalmente como se aquilo fosse algo comum, algo aceitável, logo outras pessoas vão estar fazendo e tudo vai ser considerado normal e aceitável, né? E aqui tem dois aspectos. Quando a gente fala da pureza, a gente fala da pureza interna. O que é a pureza interna? É eu preocupado com os meus irmãos. Eu não quero viver numa igreja onde o pecado seja normal, aceitável, tolerado, como se tudo fosse. Então tem a ver com o meu zelo, o meu cuidado com os meus irmãos aqui. Não estou nem pensando lá fora, é só nós. Mas tem com o aspecto externo também. Quando nós somos membros de uma igreja, somos cristãos, a palavra nos diz o quê? Que nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Então, quando nós permitimos que no nosso meio existam irmãos, ou pessoas que se dizem irmãos, que vivem uma vida no pecado, chafurdada no pecado, e que muitas vezes é do conhecimento da cidade inteira, a gente não faz nada, não fala nada, quem que está sendo difamado? Quem que está tendo a fama difamada? A igreja. E a igreja é o corpo de quem? De Cristo. Por isso que assim, não é que a gente está fazendo preocupado com o que vão pensar de nós. A gente tem que pensar o que a igreja pensa do Senhor. Então se no nosso meio tem pessoas aqui que vivem em adultério e todo mundo sabe e ninguém liga. Que rouba e todo mundo sabe e ninguém liga. Essa igreja vai ficar com um má nome, com um nome ruim na cidade. Mas quem vai ficar com o nome ruim, no fim das contas, é Cristo. Então, e esse é o zelo nosso. Eu não quero que o nome de Cristo seja difamado aqui em Cambará. A gente não pode permitir que isso aconteça, tá bom? E o terceiro, que é restaurar e reconciliar o pecador, que a gente já leu Mateus 18,15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, você ganhou o irmão. No fim das contas, esse é o nosso propósito. É ganhar o irmão, é trazer ele de volta, né? Ganhar o irmão. E a gente sabe o quanto que a disciplina é importante. A gente sabe, aqui, você que é professor, João? Tem outros professores aqui? Não sei se tem, não? Professor, sabe bem disso, mas todos nós aqui, você já cuidou de uma criança de outro pai, ou uma criança, cuida aqui do meu filho um pouquinho, mas a criança era absolutamente indisciplinada, você já teve esse prazer, essa alegria? É difícil, não é? Aí quando a gente olha para a criança, isso é muito fácil, né? De ver, por que você acha que ela é indisciplinada? Ela me chutou, ela me bateu, ela fez isso, ela fez aquilo. É verdade, é ruim, é difícil, a gente percebe que é ruim. Aí você vai para a escola, o professor está dando aula, você pega às vezes um adulto indisciplinado, difícil também. Ninguém gosta de pessoas indisciplinadas. Você tem uma empresa, você vai contratar alguém que seja uma pessoa indisciplinada? Você fala assim, você tem que chegar às 8. O cara fala, não, eu vou chegar a hora que eu quiser. Certo? A gente consegue entender a necessidade da disciplina, mas às vezes aqui no nosso meio a gente acha que tá tudo bem, cada um faz o que quer. Gente, não funciona dessa forma. A disciplina é parte do cuidado, e é um cuidado que é um cuidado amoroso. Esse é o ponto. Por mais que seja dolorido em algum aspecto, mas ele no fim, ele é sempre amoroso, porque ele está buscando fazer com que nós cresçamos em Cristo. Hebreus 12, texto bem conhecido. Hebreus 12, 5 a 8. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Qual que é a exortação? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. E aqui você fala assim, mas é a correção do Senhor, não é a correção do pastor, não é a correção do meu irmão. O Senhor usa meios. Por meio de quem que ele evangeliza? Por nosso meio. Por meio de quem que ele disciplina? Por nosso meio. Mas Deus pode também disciplinar diretamente? Pode. Pode. E ele faz isso muitas vezes. Às vezes você não está ouvindo ninguém, não está escutando ninguém. Eu lembro uma vez que nós morávamos em Cascavel ainda e tinha uma irmã, ela era casada com um rapaz que não era cristão,
E esse rapaz, ele sempre ia nos nossos grupos nas casas, ele participava, ele tinha muito prazer de receber a igreja na casa dele, ele era muito disposto, querido, mas assim, ele não cria, ele não dava aquele passo de entregar a vida dele a Jesus Cristo de maneira real, genuína. E aí eu lembro que a gente ia na casa dele e eu ficava, fulano, você precisa mudar de vida. Ele era motoboy, uma pessoa muito simples, bebia, aquela coisa toda que a gente sabe como funciona, né? Até que um dia ele caiu de moto. Aí ele quebrou a perna. Ficou uns 2, 3 meses com a perna toda quebrada em casa. E a gente ia conversar. Fulano, ó, o Senhor está falando. Olha o que você está fazendo com a sua vida, com a sua família. O Senhor está mandando um recado aí, né? A gente não é muito de sinais, né? Mas tem hora que ele é muito claro, né? Você está lá fazendo um monte de coisa errada, andando de moto bêbado à noite, e você cai e quebra uma perna. Quebrou a perna. Passa um tempo, ele não é verdade, agora eu vou me arrepender. Passam uns meses, ele sara a perna. O que acontece? Vamos voltar para o pecado. Volta para o pecado. Passa mais um pouco, cai de novo. Aí ele perdeu o dedo do pé. Aí eu fui conversar com ele de novo. Falei, ó, primeiro você perdeu o movimento da sua perna, agora você perdeu o dedo. O que mais que você quer? Vai perder o dedo, vai perder... Aí a gente está vendo aqui Deus tratando às vezes de maneira muito severa. E ele usa às vezes uma doença, um desemprego, um problema. Então isso é Deus. Mas esse cuidado de Deus a gente deixa para Deus. A gente está falando do que a gente faz aqui. E o que a gente faz é aquilo que eu fiz com esse rapaz. Você vai lá e conversa. Você vai lá e trata. Porque o Senhor corrige a quem ama. E o Senhor açoita. E açoitar é bater mesmo. A todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, porque Deus trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se você está sem correção que está todo mundo aqui passando, vocês são disciplinados pelo Senhor? São. Todo dia a gente é. Quantos nãos de Deus você leva todo santo dia? Mas isso é amor do Senhor. Se vocês estão sem correção, que todos têm participado dessa correção, então eu vou dizer uma coisa. O autor de Hebreus vai dizer, então vocês não são filhos, vocês são bastardos. Alguém quer ser bastardo do Senhor? Eu não quero. Quero ser filho. Nós somos filhos adotados do Senhor, e porque Ele nos recebe, porque Ele nos adota, Ele nos disciplina. A disciplina é prova do amor. Eu usei o exemplo das crianças mal educadas, né? Então, sei lá, o seu filho e uma criança mal educada, os dois estão fazendo bagunça, os dois botam fogo na casa. Esses dias aconteceu na casa do meu pai, no sítio. O filho de um primo bem bagunceiro. A hora que a gente viu, ele estava com um isqueiro lá e tinha botado fogo numa casa de madeira. Imagina se a coisa vai. Aquele menino, ele não era meu filho. Então, eu disciplinei ele? Não. E se fosse o meu Pedro ali? Teria sido disciplinado. Porque eu disciplino filho. Então, quando você está sendo disciplinado pelo Senhor, eu sei que dói, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que a gente gostaria que fosse de outra forma, talvez, mas a gente tem que saber, se ele está fazendo assim, é porque ele me ama, e esse não dele é um não bom, ainda que seja um não dolorido, tá bom? É mais fácil deixar para lá? Sempre é, inclusive com os nossos filhos. Mas quando a gente faz isso, nós estamos fazendo o quê? Abrindo mão de um dever e abrindo mão de um cuidado que é amoroso, ainda que às vezes seja difícil, tá bom? Mais um ponto aqui que eu acho importante só para que vocês saibam. Quando a gente fala de disciplina acontecendo no contexto da igreja, a gente precisa entender também o conceito de membresia. O que significa membresia? Membresia significa que, por exemplo, aqui nós estamos congregando numa igreja local, certo? Qual a igreja local? A Igreja Batista Reformada de Cambará. A Igreja Batista de Reformada de Cambará, ela não é a comunidade cristã de Londrina. Aqui a gente está diante de duas igrejas locais diferentes, tá bom? Cada uma com as suas características, cada uma com seus líderes, cada uma com seus membros. Ao mesmo tempo, todas essas igrejas que são igrejas verdadeiras fazem parte do mesmo corpo, que é a Igreja de Cristo. Então nós somos partes da mesma igreja invisível. Quando Cristo olha, para ele tanto faz se você é da igreja de Cambará ou de Londrina. É tudo filho. É tudo corpo.
Para nós, ele deu essa organização. Aí você pode falar, mas isso não é importante, isso não vejo por que precisa ser assim, não dá para a gente ser mais livre, mas eu vou lá às vezes, chamo a atenção do irmão da outra igreja e eu vou disciplinar ele. Não funciona dessa forma. Em termos de corpo, é verdade que mesmo que alguém, por exemplo, eu sou da CCL, vocês são daqui da Igreja Batista. Se vocês perceberem, virem que eu estiver cometendo algum pecado aqui, é dever de vocês chegarem e falar para mim, falar, Danilo, você está errado. Isso é disciplina já. Você pode falar, você tem todo o direito como irmão em Cristo em fazer isso. Mas a igreja daqui vai poder me excomungar, por exemplo? Não. Por quê? Porque eu estou debaixo dos dedos daquela outra igreja, mas é dever de vocês até avisar. Então esse é um ponto. Então quando a gente quer ser muito, vamos fazer uma coisa mais leve, todo mundo que vem aqui não precisa ter membresia e tal, a gente chega num problema. Quem é parte dessa igreja? Quem que pode ser disciplinado por essa igreja? E outra, a quem você presta conta? Você está prestando conta para quem? Então imagina que tem um irmão que vem aqui um dia, que vai na Assembleia outro dia, que vai na IPB outro dia, que vai na outra Batista outro dia. Aí essa pessoa está traindo a mulher. Quem que vai disciplinar essa pessoa? Vocês entendem a questão? Então a gente precisa tomar uma decisão. Hebreus, a gente falou de Hebreus agora há pouco. Tem Hebreus 13 e 17, um verso, e ele vai falar isso em dois aspectos que eu acho bem importantes, que a gente tem que considerar. Por que a gente fala sempre de uma igreja local, e de líderes de uma igreja local, e de membros de uma igreja local? Porque a gente precisa saber de quem que a gente precisa tomar conta. Hebreus 13 e 17 diz assim, para os membros: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Quem que são os vossos guias? Vocês entendem? Então, muito cômodo eu chegar e falar assim, Augustus Nicodemos, ele é meu guia, eu presto contas para ele. Assim, eu leio, eu estudo, eu uso os livros dele, eu sou muito edificado, mas ele está lá nos Estados Unidos. Se eu amanhã aí eu bater o carro, acontecer alguma coisa lá em casa, ele não vai vir. Quem vai ser o meu guia? Então, assim, todos nós precisamos estar debaixo de submissão. Nós dependemos disso, inclusive os pastores. Por isso que nós pregamos e defendemos, isso já foi falado aqui para vocês, que deve haver um presbitério, um conselho, um grupo. Porque no fim das contas, eu estou debaixo eu estou submisso a meu presbitério. Então eu tenho uma posição sobre determinado ponto, mas o presbitério define de outra forma, e eu me submeto. Ninguém pode ficar sem estar submisso a alguém. Nós precisamos, nós dependemos, nós não temos capacidade de ficarmos. Então quando você vê uma igreja que tem um pastor sozinho lá que dá ordem e fala, às vezes ele até foi educado assim, acha que assim é a melhor forma, mas irmãos, não vai dar certo. Nunca deu. Não foi assim que o Senhor fez. É muito perigoso eu querer resolver as coisas sem ninguém. Por isso que até mesmo nós individualmente nos reportamos ao nosso presbitério, ao grupo de irmãos que estão ali. E aí eu falei aqui, né? Vocês, membros, a quem que vocês estão se submetendo? Mas aí tem a outra pergunta. Sabe por que é importante que a gente saiba isso? Porque o presbítero, por exemplo, o presbítero, o pastor, ele vai prestar conta diante de Deus acerca de quem? Então, o dia que eu aceitei ser presbítero, lá em Cascavel, por exemplo, eu sabia quem eram os membros daquela igreja. Eu sabia que eu prestava contas de Deus, e eu vou prestar conta por aquela igreja naquele período. E hoje eu presto contas pela CCL. Mas imagina você ser convidado para ser presbítero um dia e alguém falar assim, você é presbítero, você presta conta de todos os crentes do mundo. Fica uma coisa grande, não é? Olha o que Hebreus vai dizer. Porque os seus presbíteros, né, pois, velam. O que é velar? Cuidar. Por vossa alma, como quem deve prestar contas. É por isso que aqui o João e o Joelson, eles têm que saber por quem que eles têm que prestar conta. Porque a gente vai ter que prestar conta. Vocês também têm que prestar conta. Vocês que são casados, por exemplo, vão ter que prestar conta da esposa de vocês. Vocês que são pais vão ter que prestar conta dos filhos de vocês. Os pastores vão ter que prestar conta da esposa, dos filhos e da igreja. Mas ele tem que saber de quem. Por isso que nesse caso é tão importante a gente manter a igreja sabendo quem que são os membros e quem que não são. A gente já teve várias situações de pessoas que são congregantes, que a gente chama, pessoas que querem ir, vão. Tem gente que está há anos lá na CCL, por exemplo, mas fala assim, você não quer se tornar membro? Não quero. Bem,
Então, numa situação assim que a pessoa está cometendo, fazendo alguma coisa, eu vou falar com a pessoa, a gente conversa, só que eu tenho um limite. Ela não é membro da minha igreja, falou, olha, você está errado, você precisa mudar, mas eu não posso ir além. A igreja não pode excomungá-la. Não pode, não é papel nosso. Então é importante que nós saibamos quem são essas pessoas, tá bom? E basicamente é isso. O exercício da disciplina, e eu quero falar de umas questões mais práticas. Como que funciona? Como que a gente faz? Como que a gente pratica isso, tá bom? Então a disciplina, a primeira coisa que eu volto, ela é uma responsabilidade de quem? De cada membro da igreja. Ah, eu sou adolescente. Você é membro da igreja, você tem uma responsabilidade. Porque vai ter, o adolescente não pega. Então você, e às vezes você é o único que está sabendo, né? Às vezes os meninos aqui, pré-adolescentes, a gente tem uma responsabilidade sim, né? E aqui eu vou falar os princípios gerais que a gente tem que cuidar quando a gente for pensar em disciplina, tá bom, irmãos? Eu não conheço o contexto de todos. Eu não sei de onde que muitos de vocês vieram, eu não sei como que era a questão da disciplina onde você veio, não sei nem se tinha. Eu não sei nem como era feito. Porque tem lugar, a gente tem dois problemas em relação à disciplina. Um, não existe. Esse é o problema número 1. Hoje é o padrão, não tem. Simplesmente não tem, ninguém fala, ninguém faz nada. E aí depois a gente tem o problema número 2. Eu lembro que quando eu ministrei essa aula na escola de teologia lá que a gente tinha, e tinha muita gente de outras cidades, de outros lugares, tinham pessoas que me procuraram depois e falaram assim, irmão, eu sofri muito por causa da disciplina, porque a nossa igreja é uma igreja muito dura, então a exposição era feita de qualquer jeito, em qualquer momento, por qualquer coisa, isso destruiu a minha casa, isso destruiu minha... Então assim, você pode ter dois pontos aqui, nada ou uma atitude sem amor, uma atitude de julgamento simplesmente, uma atitude errada nesse outro aspecto, de ser muito duro. E a gente tem que ficar naquilo que o Senhor fala. Então esses são alguns princípios que a gente tem que entender. Primeiro princípio, discrição. Discrição, de onde vem a nossa palavra ser discreto. Então, você já viu alguém assim? Tem umas pessoas que são assim, né? Você chega para a pessoa e fala assim, ó, na mesa que está atrás da gente ali, tem uma pessoa, não olha agora, e a pessoa faz assim. Aquela ali, isso é falta de discrição, certo? O que é ser discreto? É você tentar não demonstrar de alguma forma. Na disciplina, a gente tem que manter a discrição tanto quanto é possível. Por quê? Imagina que, vou pegar o João, você está aqui na frente. Imagina que o João, ele está passando por uma crise em relação a um pecado específico que ele está lutando agora. Ele reconhece o pecado dele, ele entende que ele está em pecado, ele não quer continuar em pecado, ele quer ajuda. Como a gente leu, né, 1 Pedro 13:16 agora há pouco. Você confessa para o Senhor, você está confessando, mas está tendo luta ainda. E aí o João falou, Danilo, você pode me ajudar? Irmão, eu estou tendo uma luta assim, assim, assado, eu não estou conseguindo. Você pode me ajudar de alguma forma? Orando, conversando. Posso, irmão? Vamos tentar, vamos lutar aqui. E às vezes eu vou ajudá-lo e a gente vai ter isso. Quem ficou sabendo disso? Eu. E aí, digamos que ele alcance vitória sobre esse pecado. Quem mais precisa saber disso? Além de mim? Ninguém. Isso é discrição. Eu não preciso expor para todo mundo. Nós temos um presbitério grande, nós somos em 10 presbíteros lá. Irmãos, tem situações que só eu fico sabendo. Quando às vezes eu preciso de ajuda de alguém, às vezes eu chamo mais um, mais dois. Por quê? Porque nós todos somos pecadores, inclusive os pastores da igreja são pecadores, e a gente sempre vai ter o problema do julgamento. Então tem coisas que eu prefiro não saber, eu não quero saber. Se aquilo está sendo tratado, se aquilo está sendo ligado, por que eu preciso saber? Ah, o fulano só sabia que ele é separado, que ele já traiu, que ele já fez isso. Meus irmãos, quando a gente escuta esse tipo de coisa, a gente já cria em nós um pré-julgamento. E às vezes aquela pessoa já se arrependeu, ela já se confessou, ela já mudou de vida, ela entregou a vida dela a Cristo. Por que eu preciso ficar lembrando disso? Então a discrição tem a ver com isso. Tanto quanto possível, nós vamos manter isso somente as pessoas que precisam saber. Quem não precisa saber, não vai saber. Por amor, até aquelas pessoas. Porque tem gente, e às vezes você pode ser uma dessas, que não consegue. Então eu sei da dificuldade que é isso. Às vezes você tem uma pessoa, gente boa tal, de repente você fica sabendo algo, fala assim, nunca mais consigo olhar para a cara dessa pessoa. Não é assim? É verdade, a gente faz isso. E a gente não pode, como crente, agir assim. Mas isso é normal. A gente tem esse julgamento nosso, a gente precisa lutar contra isso. Por isso que a gente luta de uma forma, sendo discreto.
Se eu que tratei, está resolvido, resolveu. Tem gente que sempre vai querer, não, mas você ficou sabendo? Por quê? Aí a gente, maledicência sempre está andando junto e perto aqui. A disciplina sempre tem que ser tratada muito de perto com o pecado da maledicência. A gente sempre, todas as vezes que a gente teve que lidar com problemas de disciplina na igreja, a gente sempre tratou junto com o pecado da maledicência. Sempre. Deixando claro para a igreja que se houvesse maledicência, aquela pessoa que fizesse a maledicência, ela seria disciplinada também. E já aconteceu situações em que houve necessidade de disciplina de pessoas por causa da maledicência. Não chegou a ponto de excomungar, mas chegou a ponto de a gente ter que andar em alguns pontos aqui. E a gente precisa fazer isso. Outro ponto, mansidão. Mansidão. Tem gente que gosta de brigar, não tem? Tem gente que gosta de dar bronca? Tem gente que gosta. Isso é um problema. Não é para gostar. Isso aqui é algo difícil de ser feito, que deve ser feito. Mas se você gosta muito, eu gosto de chamar a atenção dos outros, toma cuidado, que talvez a sua motivação está errada. Eu lembro uma vez que o irmão falou isso para mim, ele falou assim, eu tenho o dom da exortação, eu gosto de... Eu falei, então fica calma. Não é bem assim que funciona. Porque aí quem gosta de fazer isso, às vezes vai ficar caçando pecado nos outros para ficar lidando. Não é esse o propósito. Isso aí pode até ser meio que cortina de fumaça para esconder alguma coisa, né? Se eu acuso, mas é mansidão. Todos nós aqui estamos sujeitos a cair em pecado. Então, quando eu for tratar com o irmão, eu tenho que tratar sabendo disso. Gálatas 6, 1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Você sempre vai corrigir com espírito de brandura quando você está lidando com o pecado do jeito certo. Quando você olha para a pessoa e fala assim, Senhor, obrigado que eu não estou nesse pecado agora, mas poderia ser eu. Quando você reconhece isso, você não vai chegar dando de dedo e empurrando a pessoa. Nunca você vai fazer isso, porque você sabe, Senhor, que miséria que o pecado está fazendo na vida dessa pessoa. Por que não sou eu? Poderia ser eu. Então a gente nunca vai lidar de cima para baixo. O segundo ponto desse mesmo verso é a vigilância. Eu jamais faria isso. Pedro falou isso uma vez, não falou? Eu, Senhor, jamais te abandonaria. O abandono nele ficou registrado por toda a eternidade. A gente vai lembrar desse abandono por toda a eternidade. Vigilância, Gálatas 6:1, ele termina dizendo assim, e você, quando for tratar com aquele irmão, além de ser manso e brando, cuida para que você também não seja tentado naquele pecado. Aí você fala, eu não. Eu nunca trairia minha mulher. Eu vou falar com um adúltero, eu nunca trairia minha mulher. Olha, se você acha isso, glória a Deus, que bom. Mas assim, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que quando você for tratar com alguém, cuida para que você não seja tentado naquele mesmo pecado. É pecado de adultério, estou tão distante disso. Pecado do homossexualismo, estou tão distante disso. Não sou eu que estou falando, é Paulo. É o Espírito Santo. Cuida para que você não seja tentado naquele pecado. Misericórdia. E aí que tá, irmão, se você se reconhece como pecador, não tem outro jeito de você ir tratar com o irmão não ser com misericórdia. Tem que ter misericórdia. Judas 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Porque podia ser eu, e esse é o grande ponto. A gente teve uma situação recente que um irmão precisou ir lá conversar e confessar um pecado sério, precisou ser tratado, e ele chegou e ele contou. Estava eu e outro presbítero, e a gente ouviu, e o sentimento nosso foi de tristeza. Muita tristeza, tristeza mesmo. A gente falou, não, mas a gente está aqui, você trouxe o pecado, a gente vai te ajudar. E aí, a hora que ele foi embora, ele falou algo que eu fiquei até meio preocupado. Eu falei, nossa, olha o jeito que as pessoas pensam. Ele falou assim, achei que ia levar uma bronca. Aí eu fiquei pensando, por que eu daria uma bronca? Né? Uma bronca? Eu não sou um diretor de escola, né? Eu não posso dar uma bronca em alguém que chega falando assim, eu sou um maledicente. Eu sou uma pessoa que tem lutas com ira. Eu sou uma pessoa que tem lutas com inveja. Como que eu vou dar uma bronca em alguém, sabendo que eu luto com esses pecados todos os dias? Eu me coloco no mesmo patamar e falo, irmão, vamos junto, guiados pelo Senhor, guiados pelo Espírito, tentar lutar contra esse pecado. Por isso que é misericórdia. Aqui a gente não se coloca como superior. Nenhum de nós é, irmãos. Se você, pela graça de Deus, consegue entender que, pela graça de Deus, você está vivendo uma vida boa,
que não tem pecado com frequência, as lutas, graças a Deus por isso, mas saiba, a qualquer momento pode acontecer algo. Homens muito melhores do que nós já caíram, por que a gente não poderia também? E mais 2 princípios, a clareza tem que ser claro. Tem que ser claro, você tem que saber, sabe aquela coisa assim, então irmão, você precisa mudar. Porque você tá aí, tá bem complicado aí, não tô gostando do seu jeito, você tem que mudar aí. Mudar o quê? O que eu fiz? Pecado tem nome, tá bom? Pecado ele tem nome, ele tem dia, ele acontece em um determinado dia, e a gente precisa saber disso para tratar, porque senão fica muito subjetivo. O Joelson, ele tá muito esquisito aí, o jeito dele. Aí, você precisa mudar, é verdade, você precisa. Para mudar o quê? O que eu fiz? Eu preciso saber o que eu fiz. Então, esses dias teve uma pessoa que fez um confronto em relação às pregações da igreja nossa lá. A pessoa, porque as pregações estão muito fracas ali, não sei o quê, não está tendo aplicação. Qual pregação? De qual dia? De quem que foi? Que momento? Porque assim, todos os pastores, 1, 3, 5, a gente tem vários que pregam. Quando você joga assim, você não consegue nem lidar, você não consegue tratar, você não consegue arrepender. Então nós precisamos ser bem claros assim. Falar, irmão, eu tenho percebido, por exemplo, um padrão de comportamento em você que demonstra que você está andando em maledicência. Olha, semana passada você chegou para mim e falou do Vitor. Na outra semana você chegou para mim e falou do João. Na outra semana você veio e falou do Pedro. Foram 3 vezes que você fez comigo. Pronto, agora eu estou sendo claro. E o que você tem a dizer sobre isso? Vocês entendem? Isso é clareza. E decisão. Tem que ser algo certo. A gente tem que tomar decisões. A gente sempre sabe que pode estar errado, tá? É muito difícil essa parte. Mas uma vez que a igreja toma uma decisão, a decisão está tomada. E a gente tem que entregar nas mãos do Senhor. E se a gente estiver errado, o Senhor vai restaurar. Mas a gente tem que fazer o melhor possível. E como que a gente vai exercer efetivamente ali agora no Mateus 18 na prática, tá bom? Primeiro ponto, o Senhor vai nos dar uma orientação. E preste atenção nisso que isso é importante. Como que é feito o batismo na Bíblia? Vocês são batistas igual nós, então a gente batiza por imersão, que é o jeito que a gente entende certo. Está escrito na Bíblia? A gente entende que é assim, mas não está escrito. Está escrito. Tem muita coisa que não está escrito. Como que vai ser o milênio, vocês sabem? Não está escrito. Isso aqui está escrito. Ponto a ponto. É engraçado que daí na hora de falar de milênio, o pessoal que não está escrito, o pessoal tem toda a regra assim. Vai ser assim, 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 assim. Aí aqui no que está escrito a gente simplesmente despreza e não aplica. Isso aqui Deus deu um processo certinho para a gente seguir. Então a gente tem que seguir, tá bom? Primeiro ponto, está em Mateus 15, que é a abordagem particular. Particular, 1 a 1. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O alvo aqui é ganhar o irmão, ajudá-lo a ver o seu estado pecaminoso ou mesmo a esclarecer a situação. Esse termo aqui, do arguí-lo, é bem interessante porque ele pode ser traduzido, sabe como? Trazer à luz, expor. É a mesma coisa que Jesus vai falar para nós, João 16, sobre o ministério do Espírito Santo, de convencer a pessoa do pecado. Quem convence você do pecado é o Espírito Santo. Mas esse arguir aqui significa que a nós é dado também um dever de ir e levar, irmão, olha, eu acho que você está errado aqui, esse confronto, que é para tentar trazer a luz para aquela pessoa, para aquela, nossa, eu não estava percebendo, às vezes eu não tenho essa visão. Devemos entender então que o que nos motiva não deve ser o desejo de provar que eu estou certo, mas é o amor. É o amor para fazer com que aquela pessoa volte a andar nos caminhos do Senhor, em obediência e amor. Provérbios 27, é um texto bem famoso, né? 5 e 6. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Tem muita gente que elogia, que fala bem de você na sua frente, mas ele fala mal de você pelas costas. E aí, às vezes, vai chegar alguém e vai falar assim, irmão, você precisa mudar. Aí você fica com raiva dessa pessoa e gosta da outra. Essa aqui, às vezes, estava lutando dias e dias para vir falar, porque você tem medo de falar muitas vezes, porque e se eu perder a amizade do irmão? E se ele ficar com raiva de mim? E se... A gente tem essa luta. Mas isso é amor, irmãos.
O amor, ele zela. Eu não quero que meu filho se perca. E eu não posso querer que nenhum dos meus irmãos se perca. Por isso que se eu ver que ele está no caminho, que ele vai cair, que eu vou lá, eu corro e falo. Ele pode achar ruim. Mas isso é para a salvação dele. Essa abordagem particular, privada, ela é a primeira abordagem necessária para todo e qualquer tipo de disciplina. Quem é a pessoa que deve fazer isso? Em primeiro lugar, a pessoa prejudicada. É a pessoa que está ofendida ou a pessoa que está sabendo. Então, e aqui tem um ponto que a gente pode resolver muita coisa, lidando com a questão da fofoca, tá? Da maledicência. E com essa abordagem que a gente está falando aqui, se eu fiquei sabendo que o João falou mal de mim, eu tenho que falar com o João. Não adianta eu querer pedir para o presbítero ir. Então, os líderes aqui, fiquem atentos a isso. Se você chegar, que ele está falando isso, você que tem que ir. Ah, não, eu não quero. Então, eu não vou. Mas por que você não vai? Não é o seu papel? Não, a Bíblia diz que é você que tem que fazer isso. Você que tem que lidar com essa situação. Existem exceções? É claro que existem exceções. Às vezes você vai ter uma situação que é uma criança que ficou sabendo, eu vou mandar a criança ir lá. A gente já teve situações na salinha de uma criança falar, minha mãe bateu no meu pai. Aí eu vou falar o quê? Eu vou chegar para a criança e falar, você que vai lá demonstrar? Não. Aí a gente vai tomar essa atitude, vai ver o que vai fazer. Então são cuidados que a gente tem. Mas irmãos, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso aqui a gente está falando coisas que às vezes vai ser eu com a minha esposa comigo. Não é assim? A gente vai abordar de forma privada, entre eu e ela. Então, o normal, numa igreja saudável, com pessoas que estão ouvindo a palavra, o normal é que a maior parte, a grande maioria dos pecados da igreja vão ser resolvidos nessa etapa. Eu vou chegar para o irmão pode até ficar chateado, mas tá bom, irmão, você tem razão, desculpa. Então eu estou assistindo lá o filme Sky Gato. Ô, irmão, Sky Gato é pecado. Mas não, eu justifico. Sky Gato é pecado, você está fraudando alguém. Cara, ficou chateado, mas depois, não, você tem razão, pronto, está resolvido. Morreu. Eu fiquei sabendo, eu tratei. Não adianta eu querer falar para outra pessoa. Acabou. Vocês entenderam? Ganhei o irmão, resolveu o problema ali. Mas pode acontecer o quê? Dessa pessoa falar, não, porque Sky Gato é certo, porque é isso aí, ou não, essa mentira foi válida, não tem problema eu fraudar o imposto, não tem problema eu estou adulterando, mas eu estou apaixonado. Você escuta essas coisas tristemente, e a pessoa acha que está certa, e aí a gente está diante do problema. Ela não se arrependeu. Lembra o princípio da descrição? Eu vou sozinho. Mas agora, essa pessoa está rejeitando a disciplina. Ela está preferindo continuar no pecado. E aí essa é a hora onde eu vou chamar. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E aí é onde eu vou chamar outra pessoa, ou uma ou duas, que possam me ajudar nesse processo. Preferencialmente, sejam pessoas que saibam do ocorrido. É melhor. Digamos, poxa, eu vi o irmão andando à noite com uma cerveja na rua, bebendo 11h30 da noite. Tava eu e o João, a gente viu o irmão passando ali. Então eu vou lá tratar com ele. Ele, não fui eu não, tal. Irmão, o João estava comigo, eu vou chamar o João vai comigo. Vai eu e ele, e a gente vai tratar. Essa é uma possibilidade. E é melhor. Mas vai ter situações onde eu estou sozinho. E ninguém mais sabe, só eu sei. Nesse caso, mas eu tenho convicção. Eu tenho tanta convicção que eu estou colocando a minha honra em xeque por causa disso. E aí eu tenho tanta convicção e tenho tanta preocupação com aquele irmão que eu vou chamar outros irmãos que às vezes nem sabem do que aconteceu. Aí eu vou chamar alguém de confiança, uma pessoa madura e falar, olha, irmão, você entende, aconteceu uma situação assim, assim, assado. Eu fui lá, tratei com ele, ele não se arrependeu. Eu gostaria que você fosse comigo para que a gente pudesse conversar junto. Você entende que o que eu estou falando para ele é pecado? Ele falou, não, eu entendo que seja pecado também. Esse ponto é importante porque pode acontecer o quê também? Que eu chego para o Joel e falo assim, Joel, teu irmão é em pecado, eu preciso que você me ajude. Ele falou, o que aconteceu? Eu descobri que o fulano, todo dia, ele chega em casa e ele assiste futebol. Aí talvez eu vou Joel, isso não é pecado. Pode até ser que esteja exagerado, tal, mas assistir um jogo de futebol não é pecado.
Onde você está vendo o pecado aí? Não, é porque futebol, eu já escutei isso de pessoa uma vez, porque o futebol, as pessoas xingam e tal, então não tem jeito, está envolvido. Está na Bíblia, vamos ser meio, né? E aí eu convenço a pessoa de que aquilo não é pecado, está resolvido. Às vezes era você que estava errado, mas pode ser que seja mesmo. Pode ser que a pessoa está tendo uma idolatria, está bebendo demais, e aí pode ser que você e eu vamos lá, e aí, tal. Talvez a pessoa vai esclarecer, não, veja bem, não era bem assim, tal, eu tô tudo bem, tá certo. Mas pode ser que a pessoa, ela se arrependa, e pode ser também que a pessoa se mantenha no pecado. Então a primeira abordagem é eu sozinho. A segunda abordagem é eu com outras testemunhas que possam me ajudar nesse processo no decorrer que ele vem acontecer. E a terceira é a exortação pública. Tudo que a gente está falando aqui ainda está no privado, particular, ninguém precisa saber. E aqui geralmente resolve-se tudo. A exortação pública está em Mateus 18:17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Se ele não atender os dois, quem que vai ter que resolver? Aí vai para a igreja, tá bom? Essa questão da igreja aqui, né, vai variar um pouco a aplicação dependendo do jeito que a igreja for. Se a igreja, por exemplo, for uma igreja congregacional clássica, que tudo quem resolve é a congregação, é a assembleia dos irmãos. Então, por exemplo, a igreja do Mark Dever, eles têm um presbitério, mas quem resolve tudo é a congregação. Então, até a disciplina é a congregação. Expõe para a igreja inteira, reunida em assembleia. E aí, vocês acham que ele precisa ser disciplinado? Sim ou não? Aí levanta a mão, sim, não, tal. Se a igreja, por exemplo, a nossa igreja é uma igreja presbiterial. Então, essas questões são delegadas ao presbitério para resolver. Então, quando a gente entende, quando diz-o à igreja, você vai estar dizendo para a igreja por meio de seus representantes, que são os presbíteros. Então, isso é levado para o presbitério, e o presbitério, então, vai lidar com essa situação, tá bom? Em nome da igreja. Aqui, né, daí, como eu disse, essa diferença. Geralmente, quando isso acontece conosco, chega nesse ponto, a gente leva essa pessoa, esse irmão que está nesse processo, não é o irmão que arrependeu. Porque se o irmão arrependeu, não precisa. A gente não precisa nem ficar sabendo. A gente precisa ajudar. Quem está sabendo, ajuda. Mas nesse caso, o cara mantém. Não, eu não fiz. Vai, e aí ele senta lá com a gente, os 10 presbíteros vão sentar e vão conversar com ele. O que está acontecendo? Aí uma análise, um julgamento mais diferente. Mas a gente faz assim. Outras igrejas, isso vai ser feito diante da igreja como um todo. Nós fazemos dessa forma, tá bom? Se a pessoa se arrepender, resolveu. Se não se arrependeu, aí o presbitério, já sabendo da situação, pode já começar a tomar algumas atitudes mais diretas. Ainda não é caso de excomunhão. Excomunhão lá na frente, se precisar. Mas aqui alguns pontos. Então, se nós, como presbíteros e representantes da igreja, entendemos que aquela pessoa está em pecado, ela não se arrepende do pecado, e isso agora para nós é algo formal, então, por exemplo, faz sentido essa pessoa, se ela tem um ministério, ela continuar no ministério? Não. E aí onde a gente vai falar, olha, então até que isso se resolva, a gente vai pedir para que você se afaste do seu ministério. É daí que vem a pessoa fala, isso vai ficar de banco, né? Tem gente que faz isso de qualquer jeito, mas não é esse o ponto. Quando a gente chega uma pessoa dessa e fala assim, olha, o presbitério da igreja, nesse momento, a gente não vai tomar uma decisão agora, vai demorar um tempo, mas nesse momento nós temos dúvidas se você é cristão ou não é. Então, podemos dar um conselho para salvar a sua vida. Não tome a ceia do Senhor, por exemplo. Quando a gente fala para tomar, não é uma proibição para a pessoa, é porque nesse momento está em dúvida, está em xeque se a pessoa é crente ou não. E o que a Bíblia fala daquele que toma a ceia do Senhor de maneira indigna? Ele vai ser réu do corpo e sangue de Cristo. Nós não temos convicção se você é. Por nós, você não participa. Por amor a você, não é nem por nós. Se você tomar, quem vai ser o único prejudicado? É você. Então é aí que a igreja pode tomar algumas atitudes. Então se a pessoa tem ministério, afastado do ministério, porque isso ainda vai continuar por um tempo. A gente vai tentar mais passos, acompanhamento. Por exemplo, nesse momento a gente coloca geralmente assim. Você então vai ser discipulado, você vai ser acompanhado, aconselhado por um dos presbíteros. Você aceita? Não, não aceito. Quando a pessoa começa, eu não aceito acompanhamento, eu não quero conversar, aí ela já está demonstrando falta de arrependimento pleno.
não está sendo bons. Agora, quando a pessoa, não, me ajuda, eu quero, então possivelmente isso vai para um outro caminho. Tudo vai ser caso a caso. Cada situação é uma, a gente vai ter que lidar com ela. Nesse caso da exortação pública, ainda existe as seguintes possibilidades que nós aplicamos à nossa igreja. Primeiro é com o presbitério. Mas pode existir a possibilidade da igreja ser solicitada, por exemplo, a não ter arrependimento, a orar pelos irmãos, ou pelo irmão. A igreja pode ser avisada, olha, existe um irmão que está tendo uma luta, a gente não precisa nem falar o nome, nós queremos que vocês orem por ele, porque ou por ela, porque ele está passando e não está conseguindo encontrar arrependimento, a igreja está lutando com isso, então a igreja ore em relação a isso. Isso pode ser feito? Pode. E também, se a questão passa disso, ainda não há arrependimento, ainda não há mudança, pode haver também a situação dessa decisão nossa aqui, de afastar a pessoa, disso ser levado a público também. Quando a gente fala público, a gente não faz isso num culto público, tá? A gente chama uma assembleia só para os membros da igreja para tratar desse assunto. E aí a gente vai dizer, irmãos, o irmão fulano, e é irmão ainda, tá? Ele não está excomungado, ele é irmão mesmo em pecado. O irmão fulano, ele está passando por um processo de disciplina e nós, como igreja, somos chamados a exortar, a ajudá-lo, amá-lo, cuidá-lo. Então, nós queremos que você, membro, se aproxime e ore e esteja com ele. Não é para afastar, é para aproximar. Então, isso pode acontecer também. Vocês viram quantos passos? Quanto tempo demora para um negócio desse todo acontecer? Aqui nunca tivemos uma situação de excomunhão que demorou menos que um ano, 8 meses, 7 meses. Sempre demora muito tempo, porque a gente não quer que isso aconteça, a gente vai lidando. O pecado é exposto? Que pecado que foi? Essa é uma pergunta. Vai ter gente que vai dizer que sempre tem que ser exposto todo o pecado. Nós não tratamos dessa forma. Nós entendemos da seguinte forma, o pecado ele só vai ser exposto quando o pecado for público. Tá? Então, se há uma situação que toda a igreja está ciente por causa da maledicência, ou porque o pecado é público, fulano foi pego dirigindo, dando cavalinho de pau ali no centro, foi preso, a cidade inteira sabe. Aí a gente pode falar qual foi o pecado. Mas se não, nós não falamos. E a gente já teve situações na nossa igreja de excomunhão que a igreja não sabe qual foi o pecado da pessoa. Então, tem pessoas que criticam, mas assim, essa é a nossa posição. Nós entendemos assim, se ninguém está sabendo qual é o pecado, para que eu vou expor para a igreja inteira qual que é o pecado da pessoa? Então, nós mantemos aquilo de maneira mais fechada. E se a pessoa não se arrepender, passado esse tempo, exposto para a igreja, falado para a igreja, tratado, orado, as pessoas vão conversar, a gente coloca nas nossas reuniões de oração para orar por essa pessoa, ainda assim a pessoa se mantém, eu vou continuar aqui, eu vou continuar nesse pecado, eu não vou deixar a minha amante, eu não vou... E aí é onde ela pode ir para o último passo. Mateus 18, 17. E se recusar a ouvir também a igreja, considera o gentio e publicano. O que acontece é assim, irmãos. Quando nós batizamos alguém, nós como igreja, vocês aqui como igreja, estão reconhecendo diante do mundo de que vocês atestam que essa pessoa é um cristão. Diante do mundo, nós reconhecemos que essa pessoa é cristão. Quando nós fazemos uma disciplina como essa, nós estamos agora revogando essa declaração. Olha, um dia nós dissemos, esse aqui é um cristão, mas a partir de agora nós entendemos, por meio das atitudes dele, que ele não é. Então não é que a pessoa era salva e deixou de ser salva. Nós achávamos que ela era cristã e agora nós entendemos que ela não é. Quem errou? Fomos nós, talvez, naquele momento de ter aceito aquela pessoa. Mas muitas vezes a gente não tem como falar não. A gente não sabe, talvez a coisa veio depois. Então aqui a gente está falando de um processo longo, demorado, dolorido muitas vezes, e que só vai chegar nesse ponto se não houver arrependimento. Tá bom? Então não é o padrão. Vocês conseguem entender que isso aqui é uma exceção da exceção? Lá na CCL, em 13 anos, a gente teve, essa situação chegou num ponto desse, foram 4 vezes a excomunhão. 4 em 13 anos. E as outras? Acontecem todos os dias. Todos os dias. Vocês entendem? Então, não é para chegar nesse ponto. É para ficar aqui só. Mas, se não houver arrependimento... E vai ter situações que nem vai precisar passar... A gente já teve situações de excomunhão ter acontecido rápido.
Foi por quê? Porque a pessoa simplesmente no primeiro dia, quando a gente sentou para conversar, ela disse assim: eu fiz mesmo, eu não estou arrependida e eu não quero nada e eu vou embora. A pessoa abandonou, ela já falou: olha, faz o que vocês quiserem, eu estou saindo da igreja, eu não sou isso daí, eu não sou, e pronto, acabou. Então é uma situação que, se fosse no direito, né, que é a minha área de trabalho, né, o processo corre a revelia. Ele falou: se vocês falarem a verdade, eu não quero saber. Mas isso são situações excepcionais, tá bom? Então, irmãos, basicamente é isso. A gente tem uma outra exceção, que são os pecados públicos. O que é um pecado público? Talvez, quando há um pecado público, não vai haver necessidade de fazer todo esse processo. Ananias e Safira, por exemplo, foi um pecado público. Eles foram punidos. Por que Pedro não foi e falou primeiro, tal. Dependendo do pecado, quando ele é público, a disciplina pode ser como se fosse um processo sumário, resolvido mais rápido. Como que isso poderia acontecer? Digamos, por exemplo, um pastor que é pego roubando dinheiro da igreja. Você não tem por que você fazer a tua irmã. Você quer ver? Isso já está claro. Alguém que mata, um irmão que mata outra pessoa. A gente tristemente vê situações estupradoras dentro da igreja. São situações que, pela sua gravidade e publicidade, elas já podem ser tratadas de maneira sumária. Então não há necessidade da pessoa tratar. Bom, acabamos a parte de disciplina, certo? Que pode ter vários nuances aí. A gente vai para o último e final, restauração. Qualquer uma dessas pessoas que nós acabamos de falar, elas podem se arrepender e voltar? Podem. Porque nós não estamos falando de pessoas que eram crentes e deixaram de ser crentes. Nós estamos falando de pessoas que tiveram uma falsa sensação de salvação. Elas acharam, por causa da pregação, ou por causa delas, ou por causa da família, que elas eram crentes, mas a gente revogou. Falou: você não é crente. E talvez a pessoa saia depois disso e fale: é verdade, eu não sou mesmo. E depois disso ela possa vir a crer de fato, a se arrepender efetivamente. Por isso que a disciplina ela é tão importante. A disciplina também é uma ferramenta para lidar com falsos convertidos. E isso é importante. Tem gente no nosso meio que é joio. E o pior, tem gente que é joio que sabe que é joio, mas tem gente que é joio, mas que acha que é trigo. E acha mesmo. Eu nunca matei ninguém. Não é isso que fala se você é cristão ou não. Então a restauração pode haver a qualquer tempo. E quando isso acontecer, qualquer processo disciplinar vai ser encerrado. Eu, por exemplo, tenho minha listinha de oração, assim, que eu oro todos os dias. Alguns pedidos de oração, as orações de sempre, né, pela igreja, pela família, tal. Tem um tópico que tá todo dia lá na minha lista: excluídos. São as pessoas que foram excluídas da igreja. Eu oro todos os dias para que elas se arrependam e voltem. Se arrependam de alguma forma. Esse processo vai ser fácil? Não. A gente tem irmãos que foram excluídos que congregam conosco, mas ainda estão. Pode ser que eles venham a ser readmitidos de novo como podem. Como que a gente vai saber? A gente nem sabe. A gente vai saber confiando no Senhor e vendo o quê? Como que a gente vê esse arrependimento na vida de alguém? Frutos. Mudança. É isso, e é o tempo vai fazer. Sproul diz assim: o próprio Deus, como pai do filho pródigo, permite que as pessoas se apartem dele, quando elas estão realmente determinadas a ir embora, mas ele as deixa ir com lágrimas. A exclusão deve ser exercida com temor e compaixão, deixando a porta aberta para o pecador arrependido. Esse deve ser nosso desejo. É isso que a gente quer para aqueles que infelizmente caem no pecado e não se arrependem. Então, no fim, meus irmãos, o cuidado que vocês vão ter que ter é de fazer esse trabalho profilático. O que é profilaxia? É não deixar que a coisa piore. É lidar um a um, é conversar, é não permitir que às vezes uma palavra dita de maneira às vezes agressiva se transforme numa raiz de amargura, que depois vai virar uma briga, que vai virar uma maledicência, que vai virar uma divisão na igreja. Começa pequeno, lida assim. Fazendo isso já vai mantendo as coisas. Mas pode ser que uma hora chegue uma necessidade dessa maior. E se acontecer, o Senhor não permita que isso aconteça com vocês. Mas se acontecer, saber que é para o Senhor, é dele, a igreja é dele, a gente só está aqui como representante. Amém? Como eu disse, estou à disposição, depois a gente vai ficar um tempo, eu sei que aqui tem vários e se, aí a gente vai conversando sobre os e se, tá bom? E se eu não souber, eu falo que eu não sei também. Mas que Deus abençoe vocês,
né? Para nós é uma alegria, é um privilégio para nós poder estar andando junto com a igreja aqui de Cambará. Vocês sabem que vocês podem contar conosco, né? A gente, apesar da nossa escala estar acabando a escala, mas se o Senhor permitir, a gente gostaria de continuar, estar perto. Eu, pelo menos, assim, se puder, estar com vocês de vez em quando. É lógico que a gente não pode estar sempre quanto a gente gostaria, né? Mas contem conosco sempre, né? Até quando vocês estiverem lá também. E qualquer coisa, a gente está à disposição mesmo. Vamos orar mais uma vez?